Olá pessoal, na aula de hoje vamos continuar fazendo os exercícios do livro, tá? Este aqui é o jogo rápido da página 240. Primeira questão, utilize a propriedade distributiva para calcular as multiplicações a seguir, certo? Primeiro eu peguei aqui um folha em branco para eu explicar como funciona a propriedade distributiva. A gente viu no sexto ano, que eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, tá bom? 15 mais 3, certo? Aqui. 10 vezes 15 mais 3. Nós estudamos no sexto ano que primeiro resolvemos o que está em parênteses e depois nós resolvemos o que está fora dele. Então, pela regra que nós aprendemos, 15 mais 3 vai dar 18 e 10 vezes 18 vai dar 180, certo? A propriedade distributiva, ela permite que a gente resolva isso aqui sem ser obrigado a resolver o parênteses primeiro. Como assim? Pela propriedade distributiva, o 10 que está aqui fora pode multiplicar cada um dos números que está aqui dentro. Vai acontecer o seguinte, eu vou pegar o 10 vezes o 15 e depois o 10 vezes o 3. 10 vezes 15 vai dar 150, tá? 10 vezes 3 vai dar 30. E 150 mais 30, isso vai dar 180. O mesmo resultado que a gente obteria utilizando a regra do sexto ano. A regra dos parênteses, chaves, colchetes e aqui a propriedade distributiva. Tá? Nesta questão, nós vamos utilizar esta propriedade aqui para resolver. Eu já me adiantei para a aula seguir mais rápido e resolvi o primeiro item. Olha só, a ideia é pegar este número 999 e transformar em um número que seja mais fácil da gente trabalhar. No caso, o 1000. Eu posso dizer que 999 é 1000 menos 1. Quanto é 1000 menos 1? 999. Então eu posso dizer que esses dois caras são iguais. Então o que eu vou fazer? Ao invés de dizer 8 vezes 999, eu digo 8 vezes 1000 menos 1. E é aí que entra a propriedade distributiva. O 8 vai multiplicar cada um dos números que tem dentro do parênteses. 8 vezes 1000 vai dar 8000. E 8 vezes 1 vai dar 8, certo? 8.000 menos 8 vai dar 7.992. Olha só, foi muito mais rápido eu ter feito isso do que eu ter feito a multiplicação desses dois caras, ok? É um procedimento novo, tá? Vocês, por favor, resolvam com mais atenção, com mais calma, mas não é difícil. Letra B, 7 vezes 999. A ideia é pegar esse cara e vou transformá-lo, tá, em um número fácil de trabalhar. No caso, 7 vezes, qual o número mais próximo desse? É o 100. Então eu vou dizer que 7 vezes 100 menos 1. E agora eu vou utilizar a propriedade distributiva e multiplicar cada um dos números que está dentro do parênteses. 7 vezes 100 vai dar 700, menos 7 vezes 1 vai dar 7. E quanto é 700 menos 7? Isso vai dar 693. Ok? Letra A e letra B respondidas. Por favor, tentem fazer a letra C e a letra D. Se não conseguirem, entrem em contato comigo, por favor. Tá? Segunda questão, eu vou responder a letra A e a letra B. Ok? Vamos lá. Como é que a gente resolve isso aqui? Utilizando a regra do sexto ano, pessoal. Aquela regra que diz que a gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses para depois resolver o que está fora dele. Na letra A, por exemplo, eu tenho duas situações. 13 mais 17, que multiplica 11 mais 23. Vamos resolver primeiro isso aqui. Quanto é 13 mais 17? 13 mais 17 vai dar 30, que multiplica 11 mais 23 vai dar 34. E multiplicando esses dois, tá? Isso aqui vai dar 34 vezes 30, 0, 12, 9 com mais 1, 10. 0, 2, 0, 1. Opa.
Pronto. Então isso aqui vai dar 1020. Beleza? Letra B. 5 mais 3 que multiplica menos 12 mais 22. Olha aí, olha a regra das operações com sinais diferentes. Vamos responder primeiro o que tem dentro dos parênteses, para depois responder o que temos fora dele. 5 mais 3 vai dar 8, que multiplica menos 12 mais 22. Olha só, temos sinais diferentes. A regra das operações é subtraímos e colocamos o sinal do maior número. 12 mais 12 menos 22 vai dar 10. E vamos colocar o sinal do maior número, que é o 22. 8 vezes 10, isso vai dar 80. Pessoal, por favor, respondam a letra D e a letra C. Quaisquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Vamos continuar esse exercício aqui da página 245. Um comerciante vende... Deixa eu diminuir aqui o zoom. Okay. Um comerciante vende na feira de pimentas, batatas, cebolas e tomates. Ele organiza alimentos em sacos com 30 kg cada um. Muito importante isso, 30 kg cada um. Durante a feira, conforme ele vende, é feita a reposição dos alimentos, ou seja, enquanto ele está vendendo, ele vai colocando novos alimentos dentro desses sacos, certo? Sempre anotando a quantidade de quilogramas que está sendo acrescentado ou tirado. Atenção, ele sempre vai anotando quantos entram e quantos alimentos saem de cada saco, ok? Ao final do dia, quantos quilogramas restaram em cada saco. Observe aqui no primeiro saco, deixa eu dar um zoom aqui. No primeiro saco, eu comecei o dia com 30. Desses 30, eu vendi 13. Por isso que tem o sinal de menos, porque eu perdi, eu vendi, não está mais comigo. Então, 30 menos 13, isso vai dar aqui 17. Certo? Só que eu repus 5. Depois que eu perdi 13, eu repus 5. Então, desses 17, eu acrescentei mais 5. Isso dá 22. Então, ao final do dia, no saco de pimentas, eu vou ter 22 pimentas. Beleza? No saco de batatas aqui do lado, eu comecei o dia com 30. E desses 30, eu perdi 25, correto? Então, me restou 5. Só que eu fui repondo e eu consegui acrescentar mais 10 batatas nesse saco. Então, ficou 5 mais 10, 15. Olha só, no final desse dia, eu tinha 15 batatas. Tudo bem? Pessoal, só seguir o mesmo procedimento, tá? Para o saco de cebolas e o saco de tomates que tem aqui no lado. Tudo bem? Isso aqui é a primeira questão da página 245. Vamos continuar. Olha só, pessoal, são atividades, são questões procedimentais. Eita, palavrinha difícil. São atividades procedimentais. O que significa isso? É basicamente fazer exercício. Você aprende uma coisa nova e tem que ficar praticando de forma repetitiva até aquilo realmente fazer parte de você, para que você consiga amadurecer esse conhecimento e fazer uma aplicação diferente, uma aplicação mais sólida, uma aplicação até com interpretação. Tá? Mas antes de você conseguir realmente utilizar esse superpoder, né, você tem que praticar. E a gente pratica através dessas atividades procedimentais. Beleza? Então, a gente basicamente vai utilizar as regras que a gente já estudou. Tanto as regras das operações, quanto as regras dos parênteses. Tá? Eu vou responder só até a letra D. As demais, vocês são responsáveis, beleza? Vamos começar. Letra A. Menos 74 mais 18.
Observe que nós temos números com sinais diferentes, então a gente vai ter que subtraí-los, tá? Quanto é 74 menos 18? Peguei aqui uma folha de papel, vamos fazer as contas, tá? 74 menos 18. Aí a gente não pode, pede emprestado. 14 menos 8 vai dar 6. 6 menos 1, 5. Isso aqui vai dar 56. Só que depois que eu subtrair, eu vou ter que colocar o sinal do maior número, ou seja, do 74, menos 56. Letra B, menos 23 mais 37. Opa, mais uma vez, sinais diferentes, a gente vai ter que subtrair. Então eu tenho 37 menos 23. 7 menos 3, isso aqui vai dar 4. 3 menos 2, isso vai dar 1. Certo? 14. E vamos colocar o sinal do maior número. Quem é o maior número? 37, então positivo. Olha só. Pessoal, regra dos parênteses. Aqui o livro deu uma facilitada para vocês. Mas na letra F, na letra G, ele não deu essa facilitada. Então vamos explicar, reexplicar, porque nas aulas passadas a gente já viu isso. Olha só, toda vez que eu tenho dois sinais próximos, eu vou juntá-los e transformar isso em um só sinal. Como assim? Se os dois números que tiverem colados forem iguais, eles vão se transformar em sinal de mais. Se os dois números que tiverem próximos forem diferentes, eles vão se transformar em sinal de menos. Observe que esses dois sinais aqui, eles são iguais, então transformam em um sinal positivo. O número repete, o que vai mudar é só o sinal. Nesse caso, a mesma coisa. Observe que os dois sinais são iguais, os dois sinais são positivos, então o número também é positivo. Mais 3 mais 5, isso aqui vai dar 8. Números com sinais iguais, a gente soma e repete sinal. Tá? Mais 8 com ou sem sinal não vai fazer diferença. Só vai ser importante, só vai ser decisivo se eu colocar o sinal de menos, se for um número negativo. Tá? Letra D, menos 838 mais menos 156. Conseguem ver que eu estou acrescentando, eu estou juntando, né? Eu estou juntando ao meu problema dois números negativos. Para não confundir este número esse sinal que é do próprio número com o da operação, eu utilizo parênteses. Olha só a regra que eu acabei de dizer. Esses dois sinais estão próximos e eles são diferentes. Então eu vou transformar isso aqui em um único sinal de menos. Vai ficar menos 838, tá? Menos 151. Olha só o que a gente faz agora. Sinais iguais, a gente vai somar e repetir o sinal. 831 menos 831 menos quanto? Desculpa, 838 menos 151. Quer dizer, somar, né? Vamos lá. 8 com mais 1, 9. 3 com mais 5, 8. E 1 com mais 8, 9 também. 989. 989 com o sinal de menos na frente. Tudo bem? Somamos e repetimos o sinal. Pessoal, exercícios procedimentais, exercício de repetição. A gente acabou de aprender as duas regras, regras das operações e regra dos parênteses. A regra das operações são duas. Se os sinais forem iguais, a gente soma e repete o sinal, ok? Como foi este caso aqui, ó. Dois sinais de mais juntos, somamos e repetimos o sinal positivo. Se os sinais forem diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior número, que a gente acabou de ver na letra A e na letra B. E agora a regra dos parênteses, que a gente vai juntar os sinais e transformar em uma coisa só. Beleza? Ok. Terceira questão. Caio anotou a variação de temperatura em uma tabela. Veja as anotações de Caio e complete a tabela. Tudo bem? A temperatura era 5 graus. Ela abaixou 4 graus. Pessoal, vamos entender o seguinte. Abaixou é diminuir. Opa, setinha feia, hein? Abaixou é diminuir. E subir é aumentar. Então, concordam comigo quando ela abaixou, eu estou
tirando a temperatura, eu estou subtraindo a temperatura. Então no primeiro caso eu abaixei 4 graus, então eu tirei 4 graus, certo? Menos 4 graus. Já no segundo exemplo, ela subiu, ela aumentou, então ela aumentou 2 graus. Então é isso que a gente vai fazer em toda a tabela. Vamos pegar este número, menos 4, o resultado subir 2, depois descer tanto, depois subir tanto, depois descer tanto. Se ele subiu a temperatura, a gente vai colocar mais. Se ele descer a temperatura, a gente vai colocar menos, ok? Vai ser uma sucessão, vão ser várias subtrações e várias adições. Não tem dificuldade, ok? Vamos lá. Primeira temperatura era 5 graus Celsius e ela perdeu e ela baixou 4. Quanto é 5 menos 4? Isso aqui vai dar 1. Então, de domingo para segunda, resultado mais 1 grau Celsius. Depois disso, subiu mais 2. Então, 1 mais 2 vai dar 3. Então, aqui ficou mais 3 graus Celsius. Depois ela subiu de novamente mais 4. Então era 3, subiu mais 4. Isso aqui vai dar 7. Depois ela 7 graus Celsius. Depois ela abaixou 7 graus. Então vamos pegar a temperatura que nós temos e abaixou 7 graus. Isso vai dar 0, tá? Então, quinta-feira a temperatura é 0 graus Celsius. Sexta-feira a temperatura subiu 3 graus. Então, de 0 ela ganhou 3, ficou 3. Então, 3 graus Celsius. Tá? Já no sábado a temperatura baixou 5 graus Celsius. Aqui é uma questão bem interessante, uma parte bem interessante. Eu estou em 3 graus positivos e abaixou 5 graus negativos, quer dizer, abaixou 5 graus, então fica menos 5. Olha só, a regra das operações, a regra da operação mesmo. Mais 3 e menos 5, sinais diferentes, a gente vai subtrair. Então, 2. Quem é maior? O 5. Resultado, menos 2 graus Celsius. Beleza? A gente pode ver o seguinte, imagina que a gente tem aqui o termômetro, e a gente está aqui no mais 3 graus. Menos 2. Aqui. Mais 3, mais 2, mais 1. Opa, o 0. O menos 1. O menos 2. E o menos 3. E assim vai. Olha só. Eu estou aqui. Qual temperatura eu vou chegar caso eu abaixe, ou seja, eu vá para aquela direção 5 graus. Então, 1, 2, 3, 4, 5, olha só, cheguei no menos 2, é exatamente a temperatura que eu fiz com os meus cálculos. Tudo bem? Pronto, pessoal, está aqui a resposta da tabela. Recapitulando a ideia da questão. Se ele fala que a temperatura subiu, eu vou acrescentar. Subiu, eu vou acrescentar. Se ele falou que abaixou, então eu vou retirar, vai ser um sinal de menos. E sempre, sempre, sempre utilizar a regra das operações. Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Um submarino que estava ao nível do mar, ou seja, a 0 graus, nível do mar, exatamente nas ondinhas, tá? Lá na praia. Nem fundo e nem, enfim, no nível do mar. Aqui, ó. Que é a água. Quando o barco está por aqui, a gente chama de nível do mar. Abaixo do nível do mar seria se ele estivesse submerso, se ele fosse submarino. E acima, caso ele fosse uma montanha ou um avião. Tudo bem? Não sei desenhar um avião, mas fica aí a intenção. Ok. Mas assim, no nível do mar, é isso aqui. Beleza. Só que era um submarino. Então, um submarino aqui, aquele binóculo do submarino. Eita, que eu devia ser um artista. Ok, fica a intenção. Um submarino que estava no nível do mar fez uma exploração que teve que cumprir as seguintes etapas. Primeiro, submergiu, ou seja, submergir, pessoal, é descer. Ele desceu 12 metros.
depois 23 e um pouco mais 9. Ou seja, ele teve que descer 12, depois desceu 23 e depois desceu 9. Vamos fazer as contas para saber onde ele parou. Ok? Primeiro, ele estava no zero. Ele desceu. Se ele desceu, sinal de menos. Ele desceu 12, depois desceu 23 e depois desceu 9. Olha só quantos sinais de menos. Regra da operação. Tá? Sinais iguais, a gente continua somando e repete sinal. Então tem que somar todos esses números e repetir o sinal de menos. 2 mais 3, 5. 5 com mais 9, 14. Fica o 4, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Ou seja, neste momento, depois da primeira etapa, ele está a 44 metros abaixo do nível do mar. Você tem aqui as ondas, está aqui o barquinho que eu já desenhei. E agora ele está, olha, lá embaixo, o meu submarino aqui, ó. Que é onde é que ele tem aqueles monóculos, né, do submarino que dá para ver. Beleza, eu sou um artista. Depois disso, ele subiu 18 metros e submergiu, desceu 6 metros. Então vamos lá. Eu já estava a 44 metros abaixo do nível do mar. Eu estava com menos 44. Depois eu tive que subir 18 metros. Então, se eu subir, eu ganhei altitude, né? Então, eu estava com menos 44 e agora eu ganhei 8. Subi 18 metros. Então, regra da operação, pessoal. Sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtraímos e colocamos o sinal do maior número. Vamos subtrair. 44 menos 18 vai dar quanto?